Dia da Cultura, promovido pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e pelo Arquivo Público Municipal. Eu espero que você possa conhecer um pouco mais do nosso dia a dia e das etapas de trabalho do arquivo. Sejam bem-vindos! Assim que o documento chega ao arquivo municipal, ele é encaminhado aqui para o que a gente chama de arquivo permanente. E vocês aí de casa vão poder acompanhar um pouco desse trabalho que é realizado por esse grande setor aqui do arquivo. Essa primeira etapa acontece com a higienização mecânica ou manual desses documentos, e é isso que vocês vão ver agora com a nossa historiadora Letícia Nunes. Pessoal, esse daqui é uma sala que compõe uma das salas de trabalho do arquivo permanente. Aqui vocês podem ver ao fundo, por exemplo, documentos criminais de homicídio referentes ao século XIX. É um universo documental gigantesco que tem que ser tratado, identificado, descrito e planilhado pela nossa equipe de historiadores para depois, então, ser encaminhado para a restauração. Quem vai falar um pouco sobre o passo a passo e o dia a dia de trabalho nesse setor é a assessora técnica Larissa Manhães, que está acompanhada pelo historiador Luiz Felipe Ferreira. Esse é o setor de arquivo permanente, onde o documento começa a ser tratado. Aqui a gente faz a primeira etapa do tratamento técnico. É aqui que ele começa a ser higienizado, numerado, para a gente conseguir identificar se existem partes faltantes desse documento original. Aqui o Luiz Felipe está fazendo a numeração desse processo e é importante ressaltar que todo esse tratamento é feito de acordo com a normatização determinada pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, para que nós tenhamos uma organização feita da forma correta, de acordo com os parâmetros que são determinados pelo CONARC. Aqui também a gente utiliza materiais específicos, como o lápis 6B, que é um lápis de escrita muito macia, que não agride o documento. A borracha sintética, que também, se for necessário, apagar a numeração e refazer essa numeração, ela também é mais macia e não vai agredir o documento. Bem como os equipamentos de segurança, de luva, máscara, jaleco, que vão proteger as pessoas que estão lidando com esse documento, já que muitas vezes eles chegam para a gente com sujidades, com infestações de insetos, com poeira, devido ao mau acondicionamento ao longo dos anos, depois dele ter sido produzido, tá? Aqui o Luiz Felipe, então, como eu falei, está fazendo a numeração para a gente poder identificar se o documento está completo ou se faltam partes do documento original. Depois ele passa pelo processo de identificação tipológica, de acordo com a NOBRAD, que é a norma brasileira de descrição arquivística. E a próxima etapa desse processo é a descrição propriamente dita. Aqui a gente tem uma planilha com campos que são preenchidos com informações que depois são disponibilizadas aos pesquisadores, e a partir do preenchimento dessa planilha e da inserção desses dados em uma base de dados, a gente consegue localizar o documento aqui dentro do arquivo. E olha que interessante, depois que o documento ele é descrito, planilhado e entra em base de dados, esse documento fica disponível para o pesquisador, que ao visitar o arquivo tem acesso a essas raridades que são guardadas aqui no nosso Arquivo Público Municipal. E para poder mostrar uma raridade, eu trouxe para vocês o inventário e o testamento da nossa Benta Pereira, que justamente passou por todo esse trâmite, digamos assim, aqui dentro do arquivo. Então aqui vocês podem ver o inventário e testamento da nossa heroína Benta Pereira, que passou por todo esse trâmite aqui no nosso arquivo municipal, nesse documento que foi restaurado pelo arquivo público. E é isso que vocês vão ver justamente na nossa próxima etapa de trabalho. Laboratório de restauração, que olha só, é o único laboratório de restauração do interior do estado. E quem vai te contar esse passo a passo é a nossa restauradora Valquíria Maciel. Bom, para falar da restauração, a gente tem que entender que existem fases da restauração.
Então, inicialmente, todo o processo, livro, qualquer tipo de documento que chegar até a gente tem que fazer todo o diagnóstico com a situação necessária que vai ter que ocorrer nesse processo. Então, a gente faz a ficha de diagnóstico, a gente tem que desmontar o livro, então a gente precisa de uma outra ficha para entender como será a costura, que vai ser um dos processos dessa restauração. E após isso, a gente faz a higienização utilizando trincha ou utilizando pó de borracha, que a gente produz com a própria borracha. A gente então vai utilizar diretamente no papel, para não agredir tanto a estrutura do papel. Depois disso, nós preparamos ele para dar o banho. Esse processo do banho, depois vai ser mais conhecido por vocês, a gente vai utilizar tanto dessa tela, que essa tela a gente vai utilizar em todos os afazeres que a gente tem com a restauração, e também depois desse momento ele vai direto para a máquina MOP, que é a máquina de obturação de papel. E nessa obturação do papel a gente vai ter então toda a refibragem, né, a estruturação dele daquilo que necessitava obturar. E é claro que sempre precisa de pequenos reparos ou enxertos, então a gente utiliza de outros materiais. E temos aqui a agulha, o bisturi, a pinça, a dobradeira, além dos pincéis necessários. Esse daqui é a cola que a gente prepara com metilcelulose. Essa cola a gente utiliza ela não só mais grossa, mas como mais diluída também, dependendo do processo que a gente esteja fazendo. E iremos também utilizar de outros materiais, porque são várias etapas, e uma delas a gente vai utilizar muito, não só a cola, mas também o papel japonês, que é um papel especial de restauração, e nós temos ele em várias gramaturas. E para utilizá-lo também nós teremos a pinça, o bisturi, a agulha. Também nós produzimos aqui o próprio papel através da polpa, e esse papel ele é preparado com outras formas, né, outros papéis, e também com cores específicas para aquele documento. Então nós temos aqui para fazer enxerto ou até mesmo para o momento da obturação. Depois disso nós vamos para a costura, e aí a gente monta todos os cadernos, a gente faz a costura, a gente prepara a capa. Então temos aqui um que já foi obturado, então esse daqui ele já passou pelo processo de banho, pela obturação, pelos pequenos reparos e pela costura simples. E ao lado nós temos o Monitor Campista de 1834, o primeiro jornal, o Monitor, no caso aqui o Campista. E a gente fez, desde aqui a gente entende então que houve a necessidade da restauração com a MOP. Temos aqui a obturação, os pequenos reparos, a costura, toda ela feita até a própria capa. Então todo esse processo vai poder ser visto desde o banho até a obturação.
deionizador, um filtro. E a gente nesse momento está enchendo aqui a bandeja com a água agora já morna, porque a gente normalmente já dá de 3 a 4 banhos. Então aqui a gente está no momento de encher a bandeja para aquecer o documento e ela conseguir soltar a sujidade. Aqui estamos na máquina MOP. Essa aqui é a máquina obturadora de papéis. Então é o momento mais importante da restauração, porque nós poderemos obturar o papel. Então todo local que necessitar de algum tipo de fibra, nós teremos aqui então esse momento acontecendo. Nós obturamos, então toda a fibra ela vai preencher os locais que ocorreram ataques de inseto. Na retirada é necessário colocar sobre mata-borrão. Esse papel ele absorve toda a umidade. Então para isso ele vai ser utilizado e vai ser trocado várias vezes até que o papel se torne seco. Então ela está retirando um pouco da umidade e vai passar a cola que nós preparamos aqui, que é a metilcelulose. Você, pesquisador, todas as vezes que precisar, vai encontrar aqui no Arquivo Público uma equipe técnica responsável por te atender, mas também para te dar todas as informações que você precisa para desenvolver bem a sua pesquisa. Esse vídeo, gente, foi uma produção da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Nilma e do Arquivo Público Municipal em comemoração ao Dia da Cultura. Eu espero que você tenha gostado e fique com a gente nas nossas redes sociais. Até mais! Prefeitura de Campos, uma nova história.